aberta a presente sessão. Já que existe quórum, né, Desembargador, em nome de Deus, invocando a eu posso presença de Deus, eu interromper declaro rapidamente? aberta a presente sessão. Desembargador Expedito parece que vai sair, vai precisar sair de 9 horas, não é isso, desembargador Expedito? Vai ao médico e retorna, né? Vai precisar, se precisar, a gente suspender. 10 para as 9. 10 para as 9, né? Então, eu queria a compreensão, doutor. Desembargador Expedito não vota nos processos do doutor Ricardo Tinoco, não é isso? Não é, desembargador Cláudio Santos? Não. Desembargador Expedito não vota nos processos de Ricardo Tinoco, não é isso, Ricardo? Exatamente, Paulo Cornélio. Aí eu queria pedir a compreensão do doutor Ricardo Tinoco para a gente julgar primeiro os que o desembargador Expedito tem participação. Vossa Excelência, fica à vontade, presidente. Vamos para frente. Vamos lá. Então, vamos começar. Fazendo aquele apelo aos advogados, né, conhecido, né, de, se possível, sintetizarem as suas colocações orais em defesa dos seus constituintes. Né? Sempre aquele apelo, porque são muitos hoje os advogados com defesas orais. Pronto. Vamos para frente, senhor presidente. A pauta do dia. Senador Cláudio Santos, 37, apelação CIO 0819-696-91-2020. Apelante Jussier, deve ser Calixto Fernandes. E apelado Claro. Por parte da Claro, está presente aqui. Foi solicitada a sustentação oral. Sim, pois não. Posso iniciar? Pode. Por parte da apelante não foi solicitada a sustentação? Não? Apelante. Quem requereu foi o doutor Gustavo Simonetti, é isso? Sérgio Simonetti. Não, o recurso não foi da Claro. Eu estou pela manutenção da sentença. Se caso tenha sido mantida a sentença, eu vou dispensar a sustentação. Para fazer a sustentação, doutora? Habilitou-se? Sim, sim. É porque não está aqui nas minhas anotações, não. E eu, Jaqueline? Eu marquei todos eu marquei. Tem ela, doutora Tamara. Tem, então está pronto. Está com a palavra, doutora. Se for mantida a sentença, eu vou Está mantida. O que está modificando apenas é a sucumbência, porque foram 2 pedidos e eu estou parcial provimento para declarar a sucumbência recíproca dos honorários, porque... Mas, pois é, doutor, então eu vou manter a sustentação. Pronto. Mantenha, pode ir para frente. O pedido aqui, minhas palavras vão ser breves, tá? Exatamente pelo motivo que eu estava expondo anteriormente. O pedido é para manutenção da sentença. E o pedido da manutenção da sentença, tendo em vista que no primeiro grau foi declarado prescrito o débito, e neste ponto a Claro não considera um ponto perdido, porque a Claro em nenhum momento questionou a prescrição dos débitos. Sim, os débitos discutidos na ação estão prescritos. E em nenhum momento houve por parte da Claro uma cobrança judicial. O que ocorreu foi a inclusão desses débitos na plataforma Serasa Limpa Nome, que já é uma matéria conhecida aqui da Câmara e do Tribunal, em que é possibilitado ao consumidor que, através dela, ela quite esses débitos, mas não existe nenhuma cobrança judicial, não existe uma inscrição no SPC e Serasa, e não foi questionada essa prescrição desses débitos. Portanto, esse seria um ponto vencedor da Claro. O segundo ponto seria a questão de indenização por danos morais, e também a parte autora restou vencida. Seria o segundo ponto, então, que a parte autora restou vencida e que a parte Claro foi vencedora. Então, por esse motivo, não se considera uma sucumbência recíproca. E aqui quer se alertar também com relação aos advogados ofensores, que infelizmente faz parte de uma realidade do tribunal, principalmente com o advogado dessa própria ação, Simonetti Galvão. Ele distribui simplesmente, sem critério algum, não só no estado do Rio Grande do Norte, como na região Nordeste, em vários estados, como Alagoas, por exemplo, assim, tem muitas dessas ações também do mesmo advogado, com a mesma inicial, com os mesmos pedidos, buscando honorários. Então, aqui se pede na sustentação que seja mantida a sucumbência mínima, em razão para não incentivar que esse tipo de advogado se fique distribuindo ações com vista somente a ganhar honorários sucumbenciais. Então, por parte da Claro,
se for alterada esse tipo, se for vencedor ou autor na sua apelação com parte somente aos honorários, seria se incentivando esse tipo de ação com vista somente ao ganho de honorários e não com vistas a ganho de causa do próprio autor, dos direitos pleiteados pelo autor. Então, seria isso, a gente pede que seja mantida a sentença e que não seja alterada a questão da sucumbência, pois, como demonstrado, foi vencida a parte autora na grande maioria dos pedidos. Senador Cláudio Santos. Como está posto no voto, tanto o demandado quanto o demandado sucumbiram em parte do pedido autoral, por já ser declarado prescrito o débito, recancelou o débito, enquanto que o autor deixou de receber a indenização solicitada. De formas que existia o débito e foi para a Serasa, para a negociação, e eu estou aqui dando provimento apenas quanto a esse aspecto, porque depois o débito foi extinto. Então, entendo que deve sim o honorário ser sucumbencial ter distribuído 50% para cada parte. Eu estou votando nesse sentido. Senador Expedito, já votou, senador Expedito? Eu acompanho o relator, excelência. Então, fica por unanimidade, viu? Nos termos do voto do relator. Ok, obrigado. Na sequência, 43. A questão do dano moral está mantida, que é o principal. Eu só não entendi a parte que restou vencida, claro. Porque... Já tá votado, doutora. Bom dia. Tá ok. Bom dia. Eu tenho mais um caso na pauta, se pudesse, eu estou falando do Rio Grande do Sul, se pudesse, não sei qual. Não? Ok. O processo é o 00002069-2006. Apelante Ana Maria de Brito, Angelina Guedes Araújo e outros. E apelado Ministério Público Estadual. Nesse aqui, o advogado está presente, advogada? É o 43, Cornélio. Esse aqui torna dispensável a sustentação oral, né, porque o advogado inscrito representa a parte recorrente. O relator conhece e dá provimento ao apelo. É isso? Exatamente. A advogada está presente ou não? Está votado. Doutor Leonardo Vasconcelos. Agora, os processos relatorios do expedito. Agravo do instrumento 0803-792-62-2021. Eu estou votando nesse, Cornélio. Sim. Eu não voto nesse, né? Não vota não, né? Mas o expedito aqui, a gente já aproveita e ele... Pois não, pode ir. Ele jogou dele, né? Nesse aqui não cabe sustentação oral, porque não é aqueles casos de tutela provisória de urgência e evidência. Então, eu vou só ler o resultado. A Câmara, na unidade de votos, conhece e julga desprovido do recurso. Doutor Cornélio, pela ordem, eu só queria que o senhor repetisse o número, porque eu acho que é esse o meu que estava escrito para a sustentação. É o 0803-792-62, doutor. É esse mesmo. É esse mesmo, né? Aí você está mantendo a decisão de primeiro grau? Está jogando desprovido do recurso, né? Obrigado. Agora, da minha relatoria, o doutor Ricardo vai ficar para depois. O 110, o agravo do instrumento 08-210-14-2019, agravante Inframérica, concessionária do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e agravado Azul Linhas Aéreas. A advogada está presente? Sim, excelência. Bom dia. Pois não, doutor, está com a sustentação. Sim. Bem, eu represento a Azul e, primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia a todos os desembargadores. O caso, ele envolve o agravo de instrumento interposto pela Inframérica contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela Azul na ação de cobrança que foi proposta e que, por meio dessa decisão liminar, foi autorizado que a Azul retivesse 3% do valor das tarifas de embarque que são arrecadadas pela Azul em favor exclusivo da agravante. Para demonstrar a necessidade da manutenção da decisão liminar e, principalmente, que as normas regulatórias não impõem apenas o ônus às companhias aéreas para a arrecadação das tarifas de embarque, vai ser necessário um breve panorama da ação proposta. A Azul propôs a ação visando receber o ressarcimento dos custos da arrecadação da tarifa.
A ação funda-se na existência de uma obrigação de a Inframérica ressarcir esses custos. E, conforme amplamente demonstrado pela Azul, a Inframérica, na condição de concessionária aeroportuária, ela é remunerada por diversas tarifas, dentre elas a tarifa de embarque. As tarifas de embarque, elas são devidas, como já mencionado, exclusivamente para as administradoras aeroportuárias. E por uma prática setorial, essa arrecadação é realizada pelas empresas aéreas, que têm a obrigação de arrecadá-la junto aos passageiros e, posteriormente, transferem os valores para as administradoras aeroportuárias. Esse serviço, ele acarreta custo exclusivo para a Azul, com pessoal, taxa de adquirência com cartões de crédito, eventuais fraudes, estrutura tecnológica. Por quê? Os passageiros, eles pagam a tarifa junto com o preço da passagem aérea. E esse é o ponto. Todos esses custos que a Azul já teve em relação ao aeroporto aí de Natal superam R$500 milhão, todos esses custos, eles são feitos exclusivamente em interesse da Inframérica, agravante. No caso em questão, como demonstrado, o custo que foi suportado pela Azul até o momento, que continua sendo, tá? Ele foi demonstrado por um laudo apresentado inicialmente já com a inicial, e, em razão dos custos, a agravante, ela se recusa não só a ressarcir, mas a negociar o ressarcimento. E esse ato de não ressarcir, não negociar, ele afronta a legislação setorial e as regras civis. Antigamente, a portaria 602 da ANAC, ela estabelecia que as empresas aéreas poderiam reter o valor correspondente a 3%. Das tarifas de embarque. Essa resolução foi alterada e a resolução atualmente em vigor, a 432, ela estabelece no artigo 19 que as tarifas de embarque, que as tarifas de embarque elas serão arrecadadas pelas empresas aéreas antes do embarque, recolhidas ao operador do aeródromo, sendo livre a negociação do ressarcimento do custo de arrecadação entre as partes. E o ponto todo que a Inframérica entende que deveria ser reformada a decisão agravada decorre da interpretação dessa norma. Por óbvio que a interpretação da negociação do ressarcimento, ela não é quanto à obrigação do reembolso, mas sim do valor a ser reembolsado. Por quê? Interpretar que seria apenas da obrigação seria só defender o melhor dos mundos. Essa interpretação defendida pela Azul, que é justamente que há uma obrigação de ressarcir e as partes podem apenas negociar o valor do ressarcimento, ela fica mais evidente em razão da introdução em 2020 do parágrafo único no artigo 5º da Lei 6.009 de 73. Por quê? Esse parágrafo único estabeleceu que as entidades responsáveis pela administração dos aeroportos poderão estabelecer sistema próprio para processamento, cobrança e arrecadação das tarifas aeroportuárias. Ora, se a administradora aeroportuária pode, agora, ela própria, realizar o serviço de cobrança da tarifa de embarque e suportar os custos envolvidos nesse serviço, por óbvio que a negociação prevista no artigo 19 da Resolução 432 da ANAC se refere ao valor do ressarcimento, não negociação do direito ao ressarcimento. E daí também, por isso, a recusa a negociar é também um ato ilegal. Esse parágrafo único, ele escancara o absurdo da tese sustentada pela Inframérica, no sentido de que as companhias aéreas sequer fariam jus ao ressarcimento, em relação a todos esses custos
que elas incorrem. A prevalecer esse entendimento da Inframérica, insustentável e absurdo na nossa visão, as concessionárias aeroportuárias teriam duas alternativas: cobrar as tarifas de embarque por conta própria, arcando com os custos correspondentes, ou impor às companhias aéreas os custos da atividade de arrecadação, sem qualquer contrapartida, recebendo 100% das tarifas, pois elas não teriam a obrigação de ressarcir. Por uma mera questão lógica, essa interpretação defendida pela agravante, para reformar a decisão agravada, ela não se sustenta, além de tornar inócua a própria opção do legislador para a cobrança de tarifa pelas administradoras aeroportuárias. Pois qual empresa irá optar por ela própria arcar com os custos se ela pode terceirizar o serviço sem nada pagar? Essa interpretação defendida pela agravante, ela representa uma verdadeira lei de Gerson, o melhor dos mundos, o bônus sem o ônus. Assim, já se nota que, sim, existe uma legislação setorial que determina o ressarcimento desses custos para as companhias aéreas. E essa interpretação, ela foi reconhecida, inclusive, recentemente, num julgamento ocorrido em agosto deste ano, no TRF da 5ª Região, num agravo, que também tratava dessa mesma questão, mas envolvendo um outro aeroporto. A terceira turma do TRF da 5ª Região, em voto do desembargador Rogério Fialho Moreira, ele reconheceu que a única interpretação cabível do artigo 19 da resolução da ANAC é a de que, aspas, as partes possuem liberdade no curso da negociação, mas não para decidir unilateralmente se devem ou não negociar ou ressarcir. O que a resolução parece prever é justamente a obrigatoriedade do ressarcimento, embora sem uma taxa fixa, como era antes de 3%, mas que deve ser livremente acordada entre as partes. Mas não é só a legislação setorial que estabelece a obrigação do ressarcimento. Essa obrigação, ela decorre também da vedação prevista na legislação civil de enriquecimento sem causa. Afinal, há um enriquecimento sem causa. A Azul, ela presta o serviço da arrecadação, arca com os custos, que beneficia exclusivamente a Inframérica. A Inframérica, ela simplesmente tem o bônus, mas ela não tem o ônus. E essa caracterização do enriquecimento sem causa, ela foi observada também nesse precedente do TRF da 5ª Região. Nesse julgado, e nesse precedente, o que foi consignado expressamente? Que, conquanto a norma administrativa não apresente uma clareza solar ao prever textualmente a livre negociação do ressarcimento pelo custo de arrecadação, ela leva a crer que os custos dessas diversas operações que se diluem ao longo do mês devem ser ressarcidos às empresas aéreas, pois do contrato estariam elas sendo obrigadas a prestar um serviço gratuito, o que não encontra previsão legal por consistir em hipótese de enriquecimento sem causa pelas concessionárias. Assim, contrariamente ao que é alegado pela agravante na tentativa de reformar a decisão agravada, a probabilidade do direito da Azul, pois há uma previsão legal, regulatória, setorial e nas normas do direito civil que justificam, fundamentam e obrigam o ressarcimento. E nem se diga como a agravante pretende que, para a concessão da liminar, seria necessário a produção da prova pericial nos autos principais. Com a devida vênia, essa alegação, ela põe por terra o próprio conceito de uma decisão liminar, que é feita com base em cognição sumária e não exauriente, como é o caso da sentença. A Azul apresentou uma prova técnica para demonstrar que as alegações e o prejuízo dela existem e não são baseados apenas na sua opinião. Essa prova é suficiente para concessão da tutela e manutenção da tutela, pois trata-se justamente de uma decisão com base em cognição sumária, que poderá ser revista quando for concluída a prova pericial. O que não é possível é, ao determinar e chancelar e reformar a decisão agravada pela necessidade de uma prova pericial, quando já há elementos nos autos para determinar a manutenção da decisão,
que demonstra que a Azul sofre sim um prejuízo, pois acarreta ao longo dos anos custos que não são ressarcidos. Diante disso, nós defendemos a manutenção da decisão agravada. Obrigada a todos pela atenção. Eu estou dando provimento ao recurso, na realidade é um agravo de instrumento, né? E porque eu acho que está faltando aí o perrículo in mora. Na verdade, eu não estou dizendo que a Azul não tenha direito a esse percentual, não. É porque não existe norma regulamentada, ou então contratual, né? Falta o regulamento, a previsão em contrato, que estabeleça esse percentual de 3%. Né? O que a norma regulamentória fala é que há uma possibilidade de fazer um acerto, né? Entre a companhia e a outra parte, mas não existe na norma regulamentória essa determinação de se fixar 3%. Então, pela ausência do perrículo in mora, eu estou dando conhecimento e provimento ao recurso. E vou ler a emenda. Administrativa e processual civil, agravo de instrumento, ação de cobrança, decide que deferiu a tutela de urgência, administração aeroportuária, tarifa de embarque, retenção de percentual, inexistência de previsão regulamentar ou contratual, probabilidade do direito não demonstrada, ausência do preenchimento do requisito do artigo 300, reforma da decisão, conhecimento e provimento do recurso. Eu também cito uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no mesmo sentido, uma do Tribunal de Minas Gerais e uma aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, da relatoria da desembargadora Maria Zeneide. Então, estou dando provimento, meu voto é nesse sentido. Desembargador Cláudio Santos, como vota? Estou aqui olhando o processo, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Doutor Ricardo, de novo. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Então, unanimidade. Conhece e dá provimento ao recurso. Na sequência, 139, apelação CIV 08 48 835 30, 2016. Apelado do município de Natal e apelado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal. Você já terminou de expedito já, para ele sair? Não, é porque a gente vai assim pela sequência. Mas se quiser julgar Doutor Expedito, que vota, doutor Expedito. Não era Ricardo, não. Doutor Expedito. Eu achei estranho. Desculpa. Era Acompanhei pensando... Acompanhei porque Vossa Excelência 110, doutor Expedito. Como é que vota? Esses são 3 nomes, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Então, tá bom, desculpe. E obrigado pela ajuda, desembargador Cláudio Santos. Então, ficou na unanimidade do 110, né? E mais com reforço do doutor Ricardo ainda. 139, estou acompanhando. O 139, da necessidade de sustentação oral. Porque o relator conhece e nega provimento ao recurso. Desembargador Expedito, acompanha Pois também? não, acompanha, Excelência. Então, unanimidade. A pauta do dia agora. Não, a pauta do dia foi essa. A pauta anterior. Os processos relatórios do expedito. Agravo do instrumento 08, 010, 237, 96. Unimed Natal. Qual o número desse, Cornélio? É o 140. Unimed Natal, Andressa Carla Jordão. Bom dia, doutor. Angélica Sena, eu estou substituindo a doutora Andressa. Ela teve um probleminha, eu também estou no estabelecimento. Qual é a parte? O que interessa é a parte. Qual é a parte, doutora? É Unimed. Sim. Está com a palavra, doutora. Bom dia, desembargadores. Essa é uma matéria, como o doutor Renato até falou no início da sessão, já bem conhecida, que se trata do pedido de ingresso médico na cooperativa sem realizar o processo seletivo. A Unimed, recentemente, tem retomado os editais, como foi informado no agravo. Estamos tramitando um novo edital, que tinha sido realmente uma atividade suspensa no ano passado, em virtude da pandemia. No caso específico em mesa, que está sendo julgado, foi deferido o ingresso do médico em primeiro grau sobre o pagamento da cota no valor de 36 mil, que é uma cota já bastante defasada atualmente, como é de conhecimento de todos. Nossa cota é 94 mil. Me permite interromper, Sim. doutora? Sim. Excelência me permite interromper? Com certeza. Por favor, desculpe.
esta Câmara tem julgado o ingresso com o preço atual, valor atual de 94 mil. É assim que eu estou votando o desembargador Cornélio. Agora não sei desembargador Expedito. No mesmo sentido, excelência. Então dispenso. Muito obrigada. Não é, Cornélio? Eu vou ler o resultado aqui, desembargador. Não, a unanimidade, não é isso? É, unanimidade. Pronto, vamos para frente. Ela está com foco informado. Muito obrigada. Provido, no termo do voto do relator. Eu também voto no mesmo o valor sentido. da cota para 94 mil. Não é isso, doutora? Isso, muito obrigada. Acho que o doutor Ricardo não vota nessa, não. Desembargador Expedito, eu voto. Desembargador Expedito? Doutor Ricardo, Quem não vota sou eu. Exatamente. doutor Ricardo. Pois Então, é, ficou unanimidade, né, doutor? 141. Isso. Agravo do instrumento 0810-213-68-2021. A PEC. E agravada Paulo Mendes Braz. Bom dia, excelências. O senhor representa quem, doutor? A agravada, Paula. Agravada. Considerando que, então, doutor, que o relator conhece e nega provimento ao recurso. Se for mantido, eu vou suspender. A unanimidade, né? Todos confirmam? Agora Expedito, doutor Ricardo. Também, Confirmo. presidente. Na sequência, 142. Obrigado, bom dia. Agravo do instrumento 0801-894. Esse aqui não cabe Sustentação. sustentação oral, viu? Na sequência, 143. Apelação 0806-998-62-2013. Apelante Almeida Costa Advogados e apelado município do Natal. O advogado está presente, doutor Daniel. Bom dia, desembargador Cornélio. Maria Luísa. Luísa, Bom, doutora, com a palavra. Bom, excelentíssimo senhor presidente desta colenda da Câmara Civil, a partir de quem saúdo os demais julgadores e representantes do Ministério Público, caros servidores, colegas advogados e presentes, eu gostaria de traçar hoje algumas considerações em nome dos apelantes Almeida Costa Advogados e André Ricardo de Almeida Nóbrega. Esse recurso, excelências, ele tem origem em uma execução fiscal movida pelo município do Natal, ora apelado em face dos apelantes, consubstanciada em uma certidão de dívida ativa no valor originário de cerca de R$41 mil, referente aos supostos valores inadimplidos de ISS, no período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2011. Em junho de 2020, os apelantes apresentaram a exceção de pré-executividade na execução fiscal, por meio do qual informaram acerca do julgamento e trânsito em julgado de um mandado de segurança que havia sido impetrado pelo Almeida Costa Advogados, declaração da ilegalidade quanto à forma de cobrança do ISS pelo apelado durante o período compreendido entre novembro de 2009 a novembro de 2014. Então, isso englobaria o período de ISS exigido na execução fiscal. Então, diante dessas informações trazidas aos autos, e especialmente considerando o trânsito em julgado do mandado de segurança, em agosto de 2020, o juiz Lacop prolatou sentença, julgando extinta sem resolução de mérito a execução fiscal de origem e condenando o apelado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Em face da sentença, os apelantes, então, apuseram embargos de declaração com o objetivo único de retificar a extinção da execução fiscal de sem para com resolução de mérito, com a consequente extinção do suposto débito tributário em respeito à coisa julgada que já tinha sido operada no mandado de segurança. Mas esses embargos foram rejeitados sob o fundamento de que essa discussão não caberia em sede de embargos de declaração. Então, os apelantes interpuseram esse recurso de apelação, que será julgado agora, por meio do qual buscam a reforma da sentença recorrida para retificar a extinção da execução fiscal de sem para com resolução de mérito, com base em 3 fundamentos que eu gostaria de brevemente destacar. O primeiro deles, em primeiro lugar, está o fato de que a resolução do mérito da execução fiscal já havia sido adiantada na via mandamental. Conforme informado, o débito objeto da execução fiscal está englobado dentre os débitos que foram objeto do mandado de segurança, impetrado pelo Almeida Costa Advogados,
no qual foi concedida a segurança pleiteada para declarar a ilegalidade da forma como o apelado lançou esses débitos tributários e em desfavor dos apelantes. E por esse raciocínio lógico, somente houve a extinção da execução fiscal em razão da análise de mérito já realizada na via mandamental. Então, caso o mandado de segurança tivesse sido extinto sem resolução de mérito, tivesse sido extinto por um vício processual identificado, essa decisão não surtiria efeito na extinção de um outro processo. Não poderia influenciar ou até mesmo ser determinante para a resolução de um outro processo, como foi o caso da execução fiscal de origem. Em segundo lugar, tem-se que a extinção da execução fiscal decorreu do acolhimento da tese suscitada pelos apelantes na exceção de pré-executividade que foi apresentada. Então, mesmo ciente do mandado de segurança, não houve a extinção do feito de forma espontânea. Ao contrário disso, o município do Natal demonstrou que ainda tinha interesse em prosseguir com o trâmite da execução fiscal. Então, não há como acolher a tese de que a extinção sem resolução de mérito decorreria de uma perda de interesse processual. Na realidade, a extinção decorreu do acolhimento da tese suscitada pelos apelantes na exceção de pré-executividade, nos termos do artigo 487 do Processo Civil. Se assim não fosse, seria desnecessário e até mesmo impossível que os apelantes apresentassem a exceção de pré-executividade em uma apelação que já havia, em uma execução que já havia encerrado, que já havia sido extinto ou arquivado. Não foi o caso dos autos. E, por fim, em último lugar, em terceiro lugar, está a necessidade de reconhecimento da resolução do mérito para a extinção do suposto débito tributário em si. É que, caso mantida a sentença prolatada, ora recorrida, a demanda executiva seria extinta, mas não haveria extinção do débito tributário. Nessa situação, os apelantes permaneceriam sendo cobrados administrativamente acerca de uma certidão de dívida nula de pleno direito. Mais do que isso, seria possível, respeitado o prazo prescricional, o inadequado ajuizamento de uma nova execução fiscal pelo apelado para a exigência de débito já reconhecidamente inexigível. Então, isso apenas contribuiria para uma superlotação da máquina judiciária. Então, diante da insensata possibilidade de se reabrir um novo processo com a mesma temática da execução fiscal de origem, que já perdurou por mais de 7 anos, é imprescindível que haja o reconhecimento da resolução de mérito para que o próprio débito seja extinto. São esses os argumentos que eu gostaria de tratar e peço pelo provimento integral da apelação para que, em primeiro lugar, seja reformada a sentença, de modo que a extinção da execução fiscal ocorra com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho realizado pelos patronos dos apelantes em via recursal, peço também que seja majorada a condenação dos honorários advocatícios ou comerciais para o percentual de 20% sobre o valor do título exequente. Obrigada pela atenção. Ok, obrigado, doutora. Eu vou aqui fazer a leitura. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu estou alterando o meu voto, fiz uma análise mais detida da matéria e, de fato, me convenceu os argumentos que foram sustentados aqui da tribuna, no sentido de que a extinção sem julgamento de mérito, aí, ela não se coaduna à hipótese. Então, eu estou, no caso, votando no sentido de dar provimento ao apelo interposto por deixa eu ver aqui a parte, que agora não me ocorre, é Almeida Costa Advogados, André Ricardo de Almeida Nóbrega. Eu entendo que a hipótese levaria à extinção com julgamento de mérito, na medida em que há eu percebo uma contradição entre a fundamentação adotada na sentença e o dispositivo que foi usado pelo juiz de primeiro grau. Estou justificando aqui a mudança do entendimento. Certo. Então, fica por maioria, né? Conhece e nega provimento ao apelo, por maioria vai ser do doutor Ricardo e vai para a extensão do julgamento. Foi não. Okay? Na sequência, 144, apelação 508-771-8149-2020. Apelante Rosane Maria Ferreira Rodrigues e apelado Banco Lozano. A parte está presente?
O advogado? Não, doutora Graziela, que requereu, não está presente. Então, a unanimidade conhece e nega provimento. Conhece da parcial provimento. E dá? Conhece da. Conhece e dá provimento, tá certo. Que tava, houve uma modificação, não é, Oswaldo Expedito? Não vota um pouquinho, né? Oi, excelência. Conhece e dá provimento ao apelo, né? Só para mudar a sucumbência. Só para mudar a sucumbência, né? Pronto. Unanimidade. Agora, Oswaldo Expedito, veja a hora aí, Oswaldo. Ainda está, ainda 8h40, pode continuar. Pode ir. Eu já vim relatoria agora. Apelação 145, apelação civil 08339864/2020. Apelante Maria Daílma Oliveira de Souza e apelado Claro. Esse aqui é aquele Serasa limpa nome também, a mesma situação do anterior. O advogado está presente? Por parte da Claro, sim. É a mesma situação da anterior com relação à sucumbência e para manutenção da sentença. A mesma situação, doutora, da anterior, no 44. E do 37. E do 37 também. Foi alterada a sucumbência também? Tá assim, ser rateado, 50% para cada. Ok, doutor, obrigado. Nada. Então, o resultado é isso. Conhece da provimento parcial ao apelo apenas para determinar a retirada do nome da autora do cadastro e habitar os honorários em R$ 800, rateado 50% para cada. Na sequência, o 46, agravo de instrumento 0808-480-67. Isso aqui não cabe sustentação oral. Excelência, na verdade, eu só queria fazer pontuar, na verdade, porque nós tivemos, em relação a esse agravo, já saiu uma sentença extinguindo o processo pela ausência de pagamento das custas processuais. Entretanto, essa sentença que extinguiu por ausência de custas, ela saiu antes da intimação da decisão do relator no agravo, negando as custas. Então, na verdade, vai ter a perda do objeto desse agravo. Nós já apelamos dessa decisão extintiva, porque justamente essa extinção saiu antes da intimação dos... Doutora, não cabe sustentação oral, tá certo, doutora? Ok, tá doutor. Eu vou aqui ainda ler o resultado. E o resultado qual é? A unanimidade de voto conhece e nega provimento ao agravo. Entendeu? Ok. E é analisada essa tese de Vossa Excelência também, ela é analisada. De perda de objeto. Na sequência, o 47. Apelação 08-071-90-83. Apelante Unimed de Natal. E apelada Maria Laura Alves Nascimento. O advogado está presente? Não, quem fez o pedido, doutora Ana Silvia, não está presente. Não está presente, então, a unanimidade de votos, a turma, em consonância com o parecer ministerial, conhece e nega provimento da apelação civil. Na sequência, 148, apelação civil 08-013-77-32-2021, apelado Josemário Álvares de Araújo e apelada Soraya Costa Nunes. O advogado está presente? Não, doutor Augusto. O doutor Cláudio Santos já votou? Já votou, 147 já. 147, no 148. 148 é Josemário Álvares, Soraya. É isso mesmo. Vai do expedito também? Ainda não. Acompanho. Vota aí, doutor. Vai do expedito? Votou? Com o relator, excelência. Com o relator. Vai do Cláudio Santos? Também. Então, fica unanimidade. Nós temos do voto relator, né? Na sequência, o 49, apelante Banco BMG. E apelada Maria do Socorro Souza Paiva. O advogado está presente? Estou verificando aqui, mas são 3... 149. Não estão presentes. Não estão presentes, então, conhece e dá provimento do apelo. Para a reforma da sentença, julgar improcedente a pretensão autoral. Todos acompanham? A unanimidade, né? O 150, apelação civil 08-52-427-77-2019. Apelante Petrobras Distribuidora S.A. e apelada Rocha Viana Comércio e Petróleo Limitada. O advogado está presente, advogada? Está.
Está com a palavra, doutora. Excelentíssimos senhores doutores desembargadores, excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente e relator do meu processo, desembargador Cornélio Viana, bom dia a todos. Eu sou Gabriela Almada, advogada da Pelante, Petrobras Distribuidora. Excelência, eu sei que a pauta está extensa e a matéria é realmente simples, e eu vou ser breve na minha explanação aqui. Dividirei minha citação, excelências, em 4 partes. Primeiro, eu trarei um breve escorço fático do processo que foi apreciado em primeiro grau. Depois, trarei um resumo da sentença apelada, razões para a reforma total dessa sentença e, por fim, concluirei com o pedido subsidiário. Bem, excelências, como eu falei, sou advogada da Petrobras Distribuidora, a Pelante, e o Rocha Viana é um posto de combustível. Então, a Petrobras Distribuidora, quando firma contratos de compra e venda de combustível, ou seja, quando um posto de combustível quer se vincular à rede de postos Petrobras Distribuidora, é ofertada uma série de benefícios para fomento da atividade empresarial do posto de combustível, por ter um padrão de posto de alto padrão, né, reconhecido, inclusive, pelo consumidor no Brasil todo. Um desses benefícios, excelências, é um mútuo. A BR, antigamente, principalmente quando não estava privatizada, ofertava mútuo, né, de dinheiro, e, nesse caso, houve uma oferta de um mútuo de R$160 mil, caso o posto se vinculasse à bandeira BR. Ocorre que, para a liberação desse valor, através de contrato de mútuo, tinha que ser formalizado, naturalmente, uma garantia hipotecária. Esse é o padrão dos contratos da BR, e não só da BR, né? É bastante comum para você liberar um valor, ainda mais um valor considerável de R$160 mil, que se formalize uma garantia hipotecária. Então, excelências, para a liberação desse valor de R$160 mil, como eu havia dito, tinha que ser formalizada a garantia hipotecária. Ocorre que houve primeiro a lavratura da escritura pública de garantia hipotecária de um imóvel. Ocorre que essa escritura pública não foi levada a registro no prazo contratual. Como era o contrato? Da assinatura do contrato, o posto tinha até 180 dias para fazer o registro da hipoteca, e não apenas a lavratura da escritura pública de hipoteca. O posto não comprovou que realizou o registro da hipoteca dentro dos 180 dias. E aí, a BR Distribuidora, naturalmente, não liberou o valor de R$160 mil a título de multa. Por não ter recebido esse valor, o posto, no primeiro grau, ajuizou a ação para fazer que a BR se obrigasse a pagar este valor. A sentença julgou procedente o pedido do autor para condenar a BR na liberação deste mútuo de R$160 mil. Só que incorreu, data máxima vênia, em erro injudicando, porque considerou no primeiro grau a data da lavratura da escritura pública e não a data do registro, porque a parte autora não comprova a data que foi feito o registro da hipoteca, então apenas a data da lavratura da escritura pública. Não se nega, excelência, daí preciso ser bastante franca, que foi realizado o registro da hipoteca. Sim, esse registro foi feito, isso está nos autos. O ponto controvertido aqui é que não há comprovação que o registro da hipoteca foi feito dentro dos 180 dias contratuais. É este o ponto controvertido. Então, excelências, por que eu venho aqui rogar para a reforma total da sentença? Primeiro, porque não há comprovação, como eu disse, que o registro da hipoteca foi feito dentro do prazo contratual de 180 dias. Reitero, este é o ponto controvertido. Segundo, este contrato de mútuo, ele encerrou em 2020. Então, é um contrato que já está extinto. Ele iniciou em 2019 e se encerrou em 2020. Não há mais relação comercial entre a BR Distribuidora e o posto. E esse mútuo também, o contrato já foi encerrado em 2020. E o terceiro ponto, excelências, e mais importante, e aqui eu destaco, que a hipoteca já foi liberada pela Petrobras, porque o contrato de mútuo já foi extinto. Ele se encerrou em 2020. Então, não tem mais garantia. A BR cumpriu com o contrato e liberou a hipoteca. Então, excelências, por ter sido o descumprimento do contrato, culpa exclusiva do posto, né, autor no primeiro grau e ora apelado, que não comprovou o registro da hipoteca dentro do prazo contratual de 180 dias. Isso não foi comprovado nos autos. O contrato já terminou, já se encerrou em 2020, e a Petrobras Distribuidora já realizou a liberação da garantia hipotecária. Não tem como a BR Distribuidora ser condenada a fazer o pagamento de um mútuo
que não tem mais garantia, porque foi liberada considerando que o contrato já foi extinto em 2020. Então, esse é o nosso pedido principal, de reforma total da sentença para que a BR Distribuidora seja desonerada ao pagamento desse multo. Mas, subsidiariamente, eu apresento aqui um pedido para Vossas Excelências, que caso não seja reformada totalmente a sentença, deixe claro no acordo que qualquer liberação de valor seja atrelado à renovação da garantia hipotecária, ou seja, que o mútuo seja liberado nos mesmos termos do contrato de mútuo. Isso é óbvio, mas precisa ser deixado claro para que a BR não seja condenada a pagar um valor de R$160 mil sem o respaldo da garantia hipotecária, que, como eu já falei e reitero, não mais existe porque ela já foi liberada. Pela atenção, agradeço, excelências. Ok, olha, eu vou ler aqui o resultado. A Câmara, a unanimidade, conhece e nega provimento ao recurso. Ok, doutor? Obrigada, excelência. Eduardo Cornélio. Pois não, Osvaldo. Licença, viu, Cornélio? Pois não, tá certo. Osvaldo, você volta ainda? Volto. Eu quero na consulta, eu volto. Então, vamos seguir com o julgamento dos processos que independem de Vossa Excelência, e, na sequência, a gente suspende e aguarda o vosso retorno. Ok? Ok. Agora vamos, doutor Ricardo, né, doutor? Pois não, presidente. Estou à sua disposição. Vamos lá para a volta do dia, doutor Ricardo. Vamos ver aqui o número. É o 100... Não, acho que é antes, não, doutor? É 84, eu acho. É, 84. 84. Pode identificar. Presidente, o processo é o de número 84 da pauta, é o agravo do instrumento 080-8865-15-2021, agravante raça distribuidora de produtos veterinários limitada, agravado TOTVS SA. Eu vou aqui ler, a emenda é muito simples, civil, processo civil, agravo... Calma, sustentação, doutor. Sustentação? Tem. Não, pensei que... Bom dia a todos. Bom dia. Representa quem, doutora? Raça distribuidora. Apelante, apelada. Agravante. Está com a palavra. Cumprimento a colega da Câmara Civil e demais presentes. Trata-se de agravo de instrumento que foi interposto em face da decisão que negou pedido liminar para a suspensão das cobranças, oriunda de contrato no qual a raça tem solicitado judicialmente a rescisão por descumprimento por parte da TOTVS, tá? O relator, em decisão liminar, ele negou a tutela recursal, né, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários, sobretudo a verossimilhança, né, e o perigo da demora, e negou a liminar para suspender as cobranças, né? Em razão dessa decisão, obviamente, a raça, por receio, já realizou o pagamento de algumas cobranças, porém, ainda vem suportando e vai suportar essa cobrança até janeiro, né? Então, assim, esse agravo, basicamente, é para trazer em discussão dois pontos que não foram abordados pelo ilustre relator, né? Primeiro ponto, deixou o relator de apreciar a questão da inversão do ônus da prova, por se tratar de uma matéria que deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, esse ponto restou prejudicado para a raça, né, para a agravante, tendo em vista que ela, no momento, por se tratar de uma questão que depende, sim, né, de uma instrução probatória, obviamente, porque a gente relata na inicial que houve, na verdade, a empresa, na verdade, foi enganada nessa contratação, né, a publicidade e a oferta feita pela agravada, na verdade, não foi cumprida nos moldes que foi negociado. Eu estou em sessão. Não foi cumprido nos moldes que foi negociado, né? Porque numa reunião presencial foi ofertada à empresa uma série de serviços e ela foi induzida posteriormente a assinar uma proposta na qual foi incluído, foram suprimidos serviços que ela inicialmente tinha ofertado. E aí a gente bate no ponto, excelências, da questão da verossimilhança. Por quê? Porque o próprio contrato, tá, ele não traz nenhuma cláusula rescisória. Ele não traz penalidades para a empresa, né, se a empresa quiser eventualmente rescindir
Então, a gente entende que a manutenção dessas cobranças por si só, né, já traria à empresa um risco, né, e o próprio contrato já preencheria, né, a documentação acostada aos autos, já traria o preenchimento da verossimilhança, né? E aliado a isso, a gente tem também que é uma decisão completamente irreversível, né? Não iria causar à empresa agravada nenhum tipo de dano, até mesmo porque ela poderia fazer essas cobranças posteriormente, né? Então, assim, está muito claro a questão da verossimilhança, a questão do perigo, a empresa já vem pagando. Esse serviço nunca foi ativado, a empresa já pagou mais de R$8.000 por esse contrato e ainda tem 2 faturas que giram em torno de, as duas vai dar em torno de R$6.000, que a empresa está sendo compelida a pagar por um serviço que ela não utilizou, né, uma rescisão que ela não deu causa. Então, o nosso agravo ele vem para mostrar que a suspensão da cobrança, né, não vai trazer nenhum risco, não está imbuído da irreversibilidade e, nesses termos, né, a gente pede o provimento do agravo para que seja suspendida, né, as cobranças até o final do julgamento, até que seja feita a instrução processual. Obrigada. Pronto, presidente. Posso fazer a leitura da emenda? Bem sucintamente. Civil e processo civil, agravo do instrumento, ação de rescisão contratual, declaratória de inexistência de dívida, decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, alegação de contratação de serviço divergente do que foi ofertado, necessidade de maior dilação probatória para verificação em que termos se deu a ofensa, ausência de requisitos necessários ao provimento do recurso, decisão mantida, agravo do instrumento conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado. Como estou votando, senhor presidente? Pelo que estou vendo aqui, doutor Ricardo, os demais estão acompanhando, então esse resultado é unanimidade. Né? O agravo interno prejudicado, né? Nega provimento a recurso. Não é isso, doutor? Isso. Agora, o número 90, doutor Ricardo. Pois não, eu vou identificar aqui, senhor presidente. É a apelação civil 081-7165, dígito 32 de 2020. A apelante é Condomínio Shopping Center Midway Mall e Lismar Limitada. A apelada é Cíntia de Oliveira Borja Moraes, Maria Helena de Oliveira Moraes e Wildneyton Silva de Moraes. Vai ter sustentação? Sim, o advogado está presente. Doutor Leonardo. Qual é o número desse, na pauta? É 90. É o 90, doutor Cláudio. 90. Pois não, excelências. A palavra, doutor. Perfeitamente. Eu serei muito breve. Primeiramente, bom dia a todos. Eu serei muito breve com relação à explanação desse caso, porque o direito, né, tratado é muito simples e a parte dos fatos também é muito simples. O caso, a demanda foi proposta, né, pelos apelados em decorrência de um incêndio que houve no Shopping Midway Mall. Então, a Lismar, ela é uma empresa especializada em festas, né? Possui o nome fantasia Game Station, talvez vossas excelências conheçam, e trata-se de um parque de diversões instalado no Shopping Midway Mall. Então, os apelados contrataram a Lismar para realizar uma festa no dia 29 de abril de 2019. Ocorre que, no dia da festa, ocorreu um incêndio na casa de máquinas do Shopping Midway Mall. Desculpe interromper, Vossa Excelência. Vossa Excelência fala pelos apelados? Pelos apelantes, desculpa. Apelante. No caso, especificamente, Lismar e LTDA. Então... Pode seguir, doutor. Perfeito. Então, a Lismar, a minha cliente, apelante, ela foi contratada pelos apelados para a realização de uma festa de aniversário no dia 29 de abril de 2019. Pois bem, nesse mesmo dia, ocorreu um incêndio na casa de máquinas do Shopping Midway Mall, o que acabou impossibilitando a realização da festa nesse dia. Então, o pleito dos apelados foi para responsabilizar a Lismar, LTDA e o shopping para ser condenada em danos morais. E a sentença acabou por condenar tanto a Lismar como o shopping. Só que o argumento central que eu
apresentam a Vossas Excelências é que a Lismar não deveria ter sido condenada, né? O incêndio ocorreu na casa de máquinas do shopping. Esse é um fato incontroverso, foi admitido tanto pelos apelados, como também foi comprovado pelos apelantes nos autos. Tem um comunicado do próprio shopping dizendo que o shopping foi fechado por determinação do Corpo de Bombeiros e por determinação do shopping, por conta de questões de segurança, obviamente. O incêndio não chegou a atingir a Lismar, mas a fumaça que saiu da casa de máquinas acabou por invadir o shopping. Então, por determinação do shopping, né, que, por sua vez, teve que obedecer à determinação do Corpo de Bombeiros, a Lismar não pôde oferecer o serviço que se propunha, que era realizar a festa no dia 29 de abril de 2019. Então, a Lismar está sendo condenada por um evento que não contribuiu minimamente para dar causa. O nexo de causalidade é inexistente. E a ausência do nexo de causalidade é um elemento que prejudica a responsabilização, né? Isso daí é de conhecimento de Vossas Excelências. E o próprio Código de Defesa do Consumidor traz o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, que ele afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço em caso de culpa exclusiva de terceiro, e claramente se amoda ao caso, além também de trazer hipótese de força maior. No próprio contrato que foi assinado entre os apelantes e os apelados, traz a cláusula que afasta a responsabilidade em caso de força maior. Então, o pleito aqui é para que a Lismar seja considerada, a apelação seja provida para que a Lismar não seja condenada em danos morais, completa ausência de causalidade e impossibilidade de responsabilizá-la pelos eventos ocorridos no dia 29 de abril de 2019. Então, basicamente, são essas as minhas alegações. Eu agradeço o tempo de Vossas Excelências. O senhor relator, Vossa Excelência me permite? Claro, desembargador. Claro, maior prazer. Realmente, inicialmente, com esses esclarecimentos, eu estou entendendo que a Lismar não tem nada a ver com o que houve. Realmente foi um incêndio lá na parte de máquinas, lá fora, no ar-condicionado, que realmente impediu o funcionamento de todo o shopping, porque poderia ter grandes proporções. Então, a empresa foi contratada para fazer uma festa lá no local lá do Game Station, não é isso? Eu conheço. Perfeitamente. De formas que não vejo nenhuma relação jurídica de causa e efeito, mas sim do shopping, unicamente do shopping, que poderia ter tomado as prevenções, as medidas preventivas para que isso não tivesse ocorrido. Então, eu apenas estou externando esse ponto de vista até para uma melhor reflexão dos colegas aí com esses esclarecimentos do advogado. Realmente, eu acho que não tem nada a ver. Presidente, eu posso, até em homenagem à excelente argumentação trazida por desembargador Cláudio, justificar a posição que adotei no sentido de manter a sentença de primeiro grau, porque eu entendi que, inobstante, e também concordo com o desembargador, como ele muito bem acentua, a responsabilidade pelo fato primeiro é do shopping, porque foi de fato um incêndio, mas eu também compreendi que o juízo sentenciante bem andou em entender que havia uma responsabilidade da Lismar em razão de não ter comunicado formalmente a inocorrência, a impossibilidade da ocorrência da festa. Então, foi pela mídia, inclusive, que os contratantes souberam da existência do sinistro, do incêndio. Foi pela mídia, os convidados, inclusive, chegaram a se deslocar, alguns deles. Então, eu quero crer que há um motivo também suficiente para reconhecer a responsabilidade recíproca. Eu estou reconhecendo que, de fato, a responsabilidade maior foi do shopping, mas não consigo me descurar de reconhecer que a empresa também teria a responsabilidade de comunicar formalmente a ocorrência do sinistro. Por isso que eu estou com a devida vênia, sempre pela excelência da argumentação, ponderação e substancioso fundamento jurídico trazido por desembargador Cláudio, eu estou pedindo vênia ao mesmo para manter minha posição e confirmar a sentença integralmente. É como voto. Doutor Ricardo, eu gostaria de aliar as palavras bastante adequadas que Vossa Excelência proferiu na sustentação do seu posicionamento, mas o fato é que isso foi
um fato público e notório. Todos os canais de televisão, toda a mídia, todos os blogs, inclusive os blogs de Jardim do Seridó, lá da terra de Cornélio também, de Brejo do Cruz, todos os blogs noticiaram isso. Então, eu achava que querer cumprir essa formalidade para atribuir uma culpa indireta, me parece que seria demasiado, com todo respeito e consideração e entendimento de Vossa Excelência, de maneiras que eu estou votando, discordando, para excluir qualquer responsabilidade da pequena empresa que promove festas nesse local, que teria parte legítima para figurar nessa relação jurídica. Então, máxima vez, eu vou discordar de Vossa Excelência. Compreendo, Bador, compreendo e entendo o seu posicionamento. Bador, Então, Vossa Excelência muda o voto no sistema, viu, Bador Cláudio? Já mudei. Pronto. Então, fica por maioria e aguardar a extensão do julgamento. Vossa Excelência, uma dúvida. O resultado do julgamento, doutor Ricardo, pode ler aí. Pois não, presidente. Eu estou aqui na emenda dizendo: civil, processo civil, apelações cíveis, ação de indenização por danos morais, procedência parcial na origem, cancelamento de festa de aniversário em razão de incêndio ocorrido no Shopping Midway Mall, ausência de comunicação aos autores acerca do cancelamento do evento, falha no serviço prestado, reconhecimento do ato ilícito praticado por ambas as recorrentes, transtornos que transbordam do mérito de sabor. Quanto indenizatório fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sentença mantida, recursos conhecidos e desprovidos. É como voto, senhor presidente. Então, fica por maioria. Vencido, Cláudio Santos. E aguardar a extensão do julgamento. Perdão, Dimardo Cornélio. Só para eu entender, eu sou advogado aqui de Recife, e para entender a dinâmica da expandida, ela vai ser remarcada? Sim, na próxima sessão. Vai ser na próxima já? Não, ela... Mas publicado novamente. Vai ser publicado? Exato. Entendi. Coloca mais 2 desembargadores, viu, doutor? Mais Perfeito. um. Perfeito, muito obrigado. Pois não. Agora só tem, doutor Ricardo, Vossa Excelência todo já, não é? Pois não, presidente. Faltam apenas aqueles processos destacados para debate, né? Do 153, não é isso? É. Bador Cláudio Santos, está com ele? Trouxe, Bador? É 153. Esse processo eu estou acompanhando o relator. Pronto, então está unanimidade, não é isso? Pode ler o resultado, doutor Ricardo? Pois não. Aqui a emenda é um pouquinho grande, eu vou resumir. Eu estou aqui reconhecendo a responsabilidade em razão do vício redibitório em motocicleta, né? Há aqui também a responsabilidade definida no CDC, pertinência subjetiva verificada, defeito reiterado. Então, nesse sentido, eu estou aqui concluindo, aqui no final, eu também digo impossibilidade de inclusão dos encargos decorrentes do contrato de financiamento, dano moral configurado, transtornos que transbordam o mérito de sabor. Então, eu estou concluindo pela reforma parcial da sentença, recursos conhecidos e parcialmente providos, senhor presidente. Pois não. Então, Jaqueline, já houve ostentação oral, já, Jaqueline? Já. No anterior, né? Na sessão anterior, o doutor Cláudio Santos tem pedido de vista, mas está acompanhando o relator. Também estou acompanhando, então fica a unanimidade. Senhor presidente, o próximo é o 154, da minha relatoria também. É porque o 154, doutor Ricardo, tem ampliação, aí não vai ser possível hoje. Eu queria só fazer uma pequena retificação, Sim. Porque na publicação aqui que eu recebi, consta que o meu voto é conhecendo e negando o provimento ao apelo. Na verdade, por ocasião da emissão do voto, inclusive na sessão específica, eu oportunamente disse que esse caso era idêntico a um outro que nós estamos a discutir, o valor do IPTU, e discutindo, inclusive, a base de cálculo que foi utilizada pela municipalidade para constituir esse crédito tributário. E aí, quando eu votei no outro processo, eu votei no sentido de agasalhar, de acolher a apelação. E, portanto, para não haver contradição, eu queria fazer o registro aqui, pedir aqui à doutora Jaqueline, que faça consignar, porque o voto, inclusive, já está no sistema, no sentido oposto. Tá certo? Eu estou concluindo
Então, agora, Vossa Excelência me dá um prazer renovado, que vou acompanhá-lo, né? Pois é. Correto, desembargador? É o 154. Eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso, o 154, pelas razões já estampadas aqui no voto que foi inserido. Certo. Pois não. Fica a unanimidade, não é isso? Não precisa, não. Unanimidade. A turma originária. Então fica a unanimidade. Qual é o outro? Não tem mais, não é mais possível nenhum, não é isso, Jaqueline, hoje? Não, o 155 é não mesa, o 156 pode ser hoje esse. 156? É só o destaque. São resultados, desembargador Cláudio? Já tem, inclusive, os votos, né? A unanimidade está conhecida a provimento da apelação civil para informar a sentença e julgar proceder do pedido, anulando as penalidades impostas nesse processo administrativo 0307, 003... Exatamente. 0308, 001, 39, 0307, 03, 039, 0307, 010, 6239. Não é isso, Barulho? Exatamente, presidente. A unanimidade. Mais algum, Jaqueline? Tem o 157. Mas é ampliação. É porque depende de ampliação, né? O 157. Não, perdeu vista, doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Pode você. Certo. Eu estou com ele mesmo, viu, senhor presidente? Pronto, pode. Aqui. Não, eu teria que passar a presidência, eu sou. Eu ganhei suspeição nisso, eu tenho que passar a presidência para o desembargador Cláudio Santos. Aí não pode funcionar que só tem 2. Aí não dá, tá certo. Vamos deixar para a próxima? Pois não, vamos deixar. E o 158, o último. Basicamente, a gente não tem divergência, né? Nessas questões da Unimed. Já tem. A não ser um caso ou outro variável, mas no geral, a gente não tem divergência, eu acho. Agora aqui, no quadro de médico, 84.600, é isso, Badu? Foi o valor da época, né? Deve ter sido, né? 84.600. Foi o valor da época, agora é 90 e pouco. Então a unanimidade, não é isso? Exato. Isso, senhor presidente, acompanhando. Porque, inclusive, desembargador Cornélio, nesse caso, eu estou majorando, sabe? Para atualizar o valor do pedido. Ele queria outro, esse mas. Deve ser anterior, esse deve ser mais antigo, mais velho, que é 84.600. Exatamente. É recente, são 94 mil, né? Isso. Jaqueline, mais algum? Não, pronto, agora todos virtuais. Pronto, então está encerrada a parte judicial. Vamos para a parte administrativa. Propõe aqui a moção de boas-vindas à doutora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, excelência. Todos É um prazer aprovam? estar. Aprovado, senhor presidente. Obrigada aí. Moções de congratulações pela passagem dos aniversários aí. Não, que virão ainda, né? De Regina Alvarenga Medeiros Santos, esposa do vereador Cláudio Santos, e de Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do vereador Delemando Mota, né? Que faz aniversário de 17 e 23 de novembro. Todos aprovam? Aprovado, senhor presidente. Vereador Cláudio Santos, alguma proposição? Agradecido pela manifestação, em nome de Regina, e proponho também boas-vindas ao desembargador Cornélio, que retorna de férias, merecidas férias. Então, proponho a moção de boas-vindas a Vossa Excelência. Aprovo também. Pronto, eu agradeço, desembargador. Doutor Ricardo, alguma... Senhor presidente, na ordem administrativa, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento do doutor Luiz Eduardo Carneiro Costa, professor desde o ginasial naquela época, professor universitário, pró-reitor, secretário de Estado, um homem de alta qualidade pessoal e social. Verdade. De maneiras que, embora não tenha sido meu professor, mas era uma pessoa com quem eu tinha relações de excelência e um homem de bem e que sofreu muito com essa praga dessa pandemia aí, mas, enfim, Deus o levou e eu quero propor esse voto de maneira até pesarosa, o faço. Tá certo. Todos aprovam? Também, senhor presidente, adiro. Aprovada a moção.
Desembargador, mais alguma? Não, desembargador Cornélio, eu falo com Vossa Excelência no particular, após. Ok. Doutor Ricardo. Também não, senhor presidente, sem nenhuma proposição. Doutora Maria de Lourdes. Nada, Excelência, só agradecer mesmo estar aqui participando também com Vossas Excelências. É um prazer. Então, pronto. Hoje a gente encerrou mais cedo, né? Graças a Deus. E vamos encerrar e agradecer a Deus por mais essa sessão, por mais um dia, e saúde a todos.